Vamos à palavra do Senhor, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Hoje é o segundo dia, meus irmãos, dessa série de mensagens. E pela misericórdia do Senhor, nós temos falado sobre a armadura de Deus. Nosso irmão Kleber deu a introdução no último domingo, os irmãos que esteve aqui acompanhou, glórias a Deus. O Senhor tem nos ensinado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor está aqui. Aleluias. Glórias a Deus. No capítulo 6. Louvado seja Deus. Oh, doce nome de Jesus. Glória a Deus. Que belo é. Todos encontraram? Se os irmãos encontrou, está na projeção. Vamos à palavra. A partir do versículo 10. Amém? Vamos à palavra do Senhor que nos diz assim: quanto mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Louvado seja Deus. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei-vos inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos ler na projeção, porque está diferente, né? Uma vez mais, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, ou feito tudo, permanecei-vos firmes. Algumas traduções dizem inabalável, como esta. Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos, ou vestido, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Levanta sua Bíblia, glórias a Deus. Nós vamos louvar a estrofe 2 do hino 186 da harpa, que diz assim: de Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Ao coro. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nos colocamos em Tua presença santa, Pai. Eu rogo por Tua graça, pela Tua misericórdia, por Tua presença que eu tenho sentido aqui, que cada irmão venha senti-la também, Pai. Que o Senhor venha nos envolver com o Seu amor, com a Sua graça, com o Seu poder, Pai. Que o Senhor venha falar grandemente e fortemente aos nossos corações. Que o Senhor conheça a necessidade de cada um, Deus. Que o Senhor venha despertar-nos o coração e espírito, Pai. Aleluia, a compreender a Tua palavra, que através dela nós vamos ser fortalecidos, nós vamos ser fortificados, nós vamos ser curados, vamos ser sarados, em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Amém. E glórias a Deus. Abençoe, Jaque. Amém, meus irmãos. Podemos assentar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos passar uma breve, bem breve, né, Kleber? Nosso irmão Kleber já pregou. O apóstolo Paulo escreve aos seus convertidos em Éfeso, estando na sua segunda prisão em Roma. E chega até eles, glórias a Deus, um murmurinho, glórias a Deus, um questionamento dos irmãos em Éfeso a respeito da prisão dele. Eles não estavam compreendendo como pode um homem como Paulo, glórias a Deus, que acrescentava tanto para o reino, tanta coisa tinha que fazer, e está
preso, glórias a Deus, aprisionado, sem poder trabalhar para o Senhor. Vou ser bem breve, tá, meus irmãos? Louvado seja Deus, eles não estavam compreendendo isso. E quando essas notícias chegam ao apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, não especificamente aos Efésios, mas todos da região da Ásia Menor. É uma carta circular. Então ia ser lida em Efésios e em outras cidades ao redor, glórias a Deus, a fim dos irmãos compreender, glórias a Deus, a vida cristã, o privilégio que nós temos em ser cristão, em seguir ao Senhor Jesus e as nossas responsabilidades também, a fim de fazer eles entender e compreender que mesmo em prisão, glórias a Deus, o nome do Senhor estava sendo glorificado. Mesmo Paulo estando preso, aleluia, o evangelho, glórias a Deus, não estava sendo deixado de ser proclamado, porque ele estava evangelizando, glórias a Deus, a guarda romana, louvado seja Deus. Ele estava escrevendo carta às igrejas dos seus convertidos, ou seja, nada pode parar, glórias a Deus, aquele que o Senhor chama, mesmo que nós estejamos aprisionados. Amém, meus irmãos? Pois bem, ele escreve essa carta, glórias a Deus, dá a instrução aos irmãos, louvado seja Deus, e no encerramento dessa carta, ele escreve o capítulo 6, avisando e advertindo aos irmãos, no mais, encerrando a carta: no mais, amados irmãos, quanto mais, amados irmãos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Ele adverte os crentes aqui, glórias a Deus, aos crentes em Éfeso, a da Ásia Menor, e a nós hoje, uma vez mais, a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é em nós, não é no irmão que está à sua esquerda, à sua direita, mas é no Senhor. Glórias a Deus. A aplicação e uso da palavra de Paulo aqui, meus amados irmãos, nos faz entender e enxergar que, glórias a Deus, a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem no Senhor. Os irmãos leram muito aqui o Evangelho de João, a partir do capítulo 15, 16, 17, aleluia, e há uma passagem, se não me engano, no capítulo 14 do Evangelho de João, a palavra do Senhor fala sobre a videira, que nós devemos estar enxertados na videira, para que a seiva da videira passe por galho, que somos nós. E se vós está em mim, eu estou em vós, nós daremos bons frutos. Não é verdade? É no Senhor, é do Senhor para nós. E muitos de nós ouvimos, glórias a Deus, sobre a carta de Paulo aos Romanos, onde fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O ser está em Cristo Jesus. Então toda a nossa força, a fonte da nossa força, glórias a Deus, do nosso poder, vem do Senhor. Nós devemos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E no versículo final, o apóstolo Paulo vai nos explicar como que nós devemos se fortalecer no Senhor, na força do poder e como isso deve ser feito. O texto continua dizendo, glórias a Deus, no versículo 11, que nós devemos tomar, revestivos de toda a armadura de Deus. Ele usa aqui a palavra toda, não é só partes, mas é toda a armadura. E logo em seguida ele vai descrever parte dessa armadura. O irmão Kleber bem disse aqui, glórias a Deus, que ele estava tomando como exemplo a armadura que era utilizada pelos soldados romanos. Paulo sendo guardado por aqueles soldados romanos, convivendo com eles 24 horas, glórias a Deus. Ele usa cada peça daquela armadura, glórias, para escrever aos irmãos, aleluia, no mundo espiritual. Ele exorta aos irmãos e faz nós compreendermos como cristãos, meus amados irmãos, preste bem atenção, aleluia, contra quem é a nossa luta. E o irmão Kleber explicou, glórias a Deus, aqui no domingo passado, que é contra principados, potestade, aleluia, e espírito maus, que vive e domina este mundo tenebroso. Porque o Senhor Jesus já nos garantiu na palavra que o mundo jaz, o mundo está no maligno, o mundo é dele. O sistema mundano que nós vemos hoje, essas atrocidades, o homem se levantando contra a santidade de Deus, contra a igreja do Senhor, é usado por um espírito maligno, por principado, por potestade. Mas a nossa luta não é contra esses que são iguais a nós na humanidade, é contra o que, glórias a Deus, está nele, porque eles dão lado, não é verdade? Mas, aleluia, o apóstolo Paulo nos ensina aqui, glórias a Deus, que nós devemos se fortalecer no Senhor e conhecer o nosso inimigo. Nós não lemos o capítulo 11, versículo 21 ao versículo 24 de Lucas à toa. O nosso inimigo ao qual nós devemos lutar, glórias a Deus, como cristão, já está vencido. Ele já é um ser vencido. Amém? É como você mata uma serpente, glórias a Deus, pisa ali a cabeça, que está escrito lá no capítulo 16, no versículo 20, de Romanos, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele já está vencido. Mas como isso? O texto não diz isso, glórias a Deus. Diz sim, que o Senhor Jesus é o valente, é o mais valente do que o valente, que entrou na casa do valente, despojou toda a sua armadura e o subjugou. Esse é o Deus a qual nós servimos.
Então o inimigo ao qual nós devemos lutar, que Paulo nos ensina aqui no texto bíblico, glórias a Deus, já é um ser vencido. Ele perdeu o terreno, glórias a Deus, e o Senhor nos colocou nesse terreno. Aleluia. Nós temos posse desse terreno, mas Ele quer voltar a isso, Ele quer resgatar esse terreno. Glórias a Deus, muitos de nós, glórias a Deus, que viviam, que não cresceram no berço cristão, mas muitos que viviam no mundo, sobre o jugo do pecado, sobre, aleluia, sobre o jugo de principados, de potestade, o Senhor Jesus chegou até você. Porque o Senhor é mais valente do que o valente que habitava em você e te libertou do inimigo de nossas almas. Mas o inimigo de nossas almas, glórias a Deus, ele não desiste. Ele vem, glórias a Deus. Ele vem porque ele quer tomar de volta o que era dele, o terreno que era dele. Mas o Senhor Jesus já nos pôs ali. Glórias a Deus, e nos exorta, meus amados irmãos, a permanecer inabaláveis e firmes. Mas para que isso venha a ocorrer, para que nós venhamos estar firmes e inabaláveis, nós devemos se revestir do Senhor, na força do Senhor, do seu poder, e nos vestir de toda a armadura de Deus. A armadura é do Senhor para nós. Muitos exemplificaram sobre a armadura de Deus no capítulo 52 de Isaías, no capítulo 59 de Isaías também fala que o Senhor se vestiu, se cingiu, aleluia, de sua armadura, porque o nosso Deus é um Deus guerreiro. E continuando ainda o capítulo 11, a partir do versículo 21 ao 24, lá de Lucas, o Senhor Jesus nos fala que aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim é contra mim. Ou seja, nessa batalha e guerra espiritual não existe pessoas neutras, meus amados irmãos. Ninguém é neutro. Ou você é de Cristo ou você é do diabo. Então o mundo fala, eu sou de Jesus, glórias a Deus, mas não se congrega, não busca o Senhor, não santifica, não se revista da armadura de Deus. Ou você é ou você não é, sim, sim, não, não. A vida é cristã, glórias a Deus, na santificação, na decisão, no seguir a Cristo, ou é ou não é. Não existe meio termo. Não há meio termo. No versículo 12, glórias a Deus, Paulo falando sobre a nossa luta, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e potestades, que é o reino do diabo, a organização para a desorganização, diz Hernandes Dias Lopes. O inimigo se organiza para desorganizar a igreja, glórias a Deus. Contra principados e potestades, diz aí o versículo bíblico, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Então o campo ao qual nós lutamos contra o inimigo de nossas almas não é no campo tangível a qual nós vemos, ao qual nós podemos pegar, mas é algo sobrenatural, é no mundo espiritual. Glórias a Deus, a nossa luta paira sobre ali, nos lugares celestiais. Amém? Isso posto, glórias a Deus, vamos para o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Glórias a Deus. Nós não devemos esperar o dia mau chegar para que assim nós devemos tomar posição e de fato tomar a armadura de Deus e resistir. Não, nós devemos fortalecer-se no Senhor, revestir de toda a armadura, para que quando de fato o dia mau chegar ou as lutas vier sobre nós estivemos preparados, pronto. Quer um exemplo? O Senhor Jesus explicando uma parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas deixou para comprar azeite depois, mas as prudentes guardaram o azeite para si, ela estava preparado. Então a guerra é espiritual, meus amados irmãos, aleluia, é para o dia mau e para o dia da vinda do Senhor. Nós devemos estar prontos, não buscar estar pronto no dia, quando o dia chegar. Porque quando o dia chegar, talvez nós não conseguimos permanecer firmes, inabaláveis. Então não espera a maré baixar, o vento calmar, glórias a Deus, porque há dias bons e há dias bons, né, e maus para todos nós. E os dias maus chegam. Talvez, que dias maus são esses? Momentos que nós somos tentados. Se nós não estamos fortalecidos e revestidos de toda a armadura de Deus, o inimigo de nossas almas que prepara, diz o texto bíblico, ciladas. Os irmãos sabem o que é ciladas? A palavra do Senhor, glórias a Deus, se nós formos ver a fundo o significado de ciladas, significa armadilhas, artimanhas. Glórias a Deus, é ali que o inimigo de nossas almas busca, glórias a Deus, atingir muitos crentes. Ciladas. Aleluia, ele prepara a cilada para que nós viemos tropeçar, para que nós viemos cair. Continuando o versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Foi a parte que o nosso irmão Kleber bem exemplificou para nós. Cingido da verdade, que é o cinto, glórias a Deus, que é amarrado sobre o soldado romano. Ia falar outra coisa, romano.
E esse cinto, glórias a Deus, ajusta toda a armadura. Vou ser bem breve, né? Ajusta toda a armadura. Ou seja, nós devemos partir de uma premissa. Que premissa é essa? A verdade. Amém. Fala, Senhor, meu irmão. Nós devemos partir dessa premissa. A verdade. A verdade, vivendo em verdade, glórias a Deus, e confiando e acreditando na verdade. Quem que é a verdade? Foi a série do mês passado. Jesus Cristo é a verdade. Dele, a sua palavra, confiar na sua palavra inerrante. Jesus é a verdade. Porque o resto disso depende toda a armadura. Da verdade, que é o cinto cingivos de toda a verdade, depende toda a armadura, a firmeza da armadura. E continuando, glórias a Deus, e vestivos da couraça da justiça. Martinho Lutero, uma vez lendo a palavra do Senhor, ele encontrou que a sua justiça está no céu, né? A minha justiça está no céu. Que justiça era essa? O próprio Cristo. A justiça de Deus para nós. Nós devemos se revestir disso, acreditar na justiça de Deus para nós. Glórias a Deus. Mas também viver em justiça. Ser justo. Em tudo e que nós fizermos, nós devemos ser justos, para que o inimigo de nossas almas não encontre brecha na nossa armadura, cingido com a verdade, glórias a Deus, e revestido com a couraça da justiça. Tá, a imagem linda não, né? Glórias a Deus, não. E a peça para nós hoje é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados. Quando a palavra do Senhor aqui nos fala, meus amados irmãos, sobre calçar-nos os nossos pés na preparação do Evangelho, nós devemos compreender e entender o que Paulo estava vendo sobre nos pés, do soldado romano. Era uma semi-sandália, uma semi-botinha, glórias a Deus, que os soldados colocavam aos seus pés, e na sola dela, glórias a Deus, tinha garras para que eles pudessem caminhar, glórias a Deus, firme nos terrenos ao qual eles conquistavam. Eles não escorregavam e não estavam descalços, porque o inimigo de nossas almas jogam ciladas, armadilhas e talvez machuque os pés. Está ali, bem exemplificado: couraça, cinturão, calçado. Mas os nossos dois hoje é calçado e escudo. Louvado seja Deus, para poder avançar, glórias a Deus, na pregação, na exposição do Evangelho da Paz. Aleluia. Por isso que é interessante e importante, meus amados irmãos, que nós devemos estar preparados no conhecer do Evangelho. Por quê? Diz a palavra do Senhor, glórias a Deus. O significado de evangelho vem do grego e significa boas novas. Diz lá em Isaías: quão formoso aos pés daqueles que anunciam boas novas. Não é isso? E nós, como os cristãos, glórias a Deus, devemos avançar, aleluia, e ganhar o terreno do inimigo de nossas almas, anunciando o evangelho que traz paz àqueles que não têm paz. Porque o Senhor Jesus veio trazer isso, veio trazer paz, glórias a Deus. E nós podemos transmitir essa paz, aleluia, a partir do momento em que nós revestimos de toda a armadura de Deus, principalmente os pés, para avançar, para divulgar, para proclamar o Evangelho que traz paz, que é a verdade de Deus para o homem. A verdade de Deus para o homem, que boas novas é essa? Que o Senhor Jesus, hoje é Páscoa, não é verdade? Que o Senhor Jesus veio, o Cordeiro de Deus, se entregou por nós, morreu a fim de nos justificar, couraça, aleluia, diante de toda a acusação do inimigo. Quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nós tropeçamos? E uma das artimanhas do inimigo é nos acusar. Aleluia, chamar-nos de um crente vagabundo. Você é um crente vagabundo, você caiu, você tropeçou, você pecou, mas a sua justiça está no céu. Diz a palavra do Senhor, aleluia, lá em Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus quem os justifica? Por isso que é importante que nós conhecemos a palavra do Senhor. Amados irmãos, quando o Senhor Jesus ascendeu depois do batismo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, o inimigo de nossas almas, o diabo, veio e tentou a Jesus. Visto que Jesus tinha fome, ele veio e tentou ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus estava revestido de Deus, porque diz no capítulo 10, 31 de Atos dos Apóstolos, que o Senhor Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo com poder. Lá no versículo 14, isso, no versículo 18, aleluia, no final, no versículo 18 vai dizer aí, glórias a Deus, como é que Paulo fala para os crentes, como é que vocês devem se revestir da armadura de Deus. E sabe como é que é? Você está com a Bíblia aberta, vamos ler? Vamos para o final, depois a gente volta para o meio. Assim Paulo diz, a palavra do Senhor: tomai também o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda, olha como é que nós nos revestimos, nos fortalecemos do Senhor e tomamos a armadura de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o Espírito, no Espírito, para
e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então muitos não entendem, como é que eu faço para me revestir de toda a armadura de Deus? O irmão Fernando que vai fechar isso. Mas vamos antecipar, no versículo 18 está dizendo aí, orando, tendo uma vida de oração todo dia. Todo dia nós devemos tomar a armadura de Deus, ser fortalecido no Senhor Deus, e isso através da oração e súplica, lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Por que ouvindo a palavra do Senhor? Para a gente entrar na segunda parte, aleluia, da armadura, que é o escudo da fé, a qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo de nossas almas. E que dardos é essa? São setas que na ponta o inimigo colocava algum item inflamável, tacava fogo e jogava contra, aleluia, a legião romana. E aonde essa lança caía com sua ponta pontiaguda em chamas, incendiava tudo. Mas quando vinha os dardos inflamáveis do inimigo, as setas inflamáveis do inimigo, diz a palavra do Senhor, aleluia, através do escudo da fé nós conseguimos apagar. E observe, meus amados irmãos, que o escudo, glórias a Deus, não é um escudo pequeno daquela luta corpo a corpo, é um escudo que traduzido do grego é uma porta, cobre todo o corpo. E esse escudo, aleluia, quando o exército romano, glórias a Deus, uns se posicionavam do lado do outro, eles faziam um paredão e se protegiam, assim é a igreja do Senhor. E quando o inimigo lança os seus dardos inflamados, ao pegar no escudo, ele é apagado, ele não é incendiado. Voltando para o mundo espiritual, glórias a Deus, a fé, diz a palavra do Senhor também em Romanos, que a fé é pelo ouvir a palavra do Senhor, guarde isso. A fé é pelo ouvir, escudo da fé, aleluia, fé, escudo da fé, a fé é pelo ouvir o que? A palavra do Senhor, amém? Ok, e nos diz a palavra do Senhor ainda, o apóstolo Paulo falando, glórias a Deus, que nós devemos exercitar a nossa fé. Ou seja, a fé é um músculo, todos nós sabemos aqui, glórias a Deus, se nós deixarmos de andar, ficamos acamados vários meses, glórias a Deus, para nós, mesmo andando, para nós voltarmos a andar, nós temos que fazer fisioterapia, porque o nosso músculo atrofiou. Então você ouve a palavra do Senhor, glórias a Deus, você recebe fé. Ah, mas eu tenho a fé tão pequena, porque você quer. Isso não é motivo de você se apresentar à presença do Senhor como um coitadinho. A nossa irmã Jaque leu aqui que nós devemos entrar na presença do Senhor com ousadia, diante do trono da graça, com ousadia. Você não é filhinho ou bichinho de Jacó, nós somos, amém. O Senhor entende, glórias a Deus, a nossa humildade, a nossa dependência dele. Mas o Senhor também nos disponibiliza a sua própria armadura. Não é minha, não é do irmão Kleber, não é do irmão Edson, é a sua própria armadura, para que nós podemos vestir ela, revestir dela e lutar contra principados, potestades nos lugares celestiais. Fé pequena é porque você quer. Glórias a Deus, porque o Senhor nos disponibiliza condição e meios de nós termos a nossa fé acrescentar através da palavra de Deus. Então você recebe essa palavra de Deus, e quando o inimigo de nossas almas, uma vez mais eu digo, vier, glórias a Deus, com suas ciladas, acusar você, com seus dardos inflamáveis, dizer que você não pode, você não é filho de Deus, você não ganha, use a fé, exercita essa fé, creia na palavra do Senhor, que nos garante e diz que em Cristo nós somos justificados. É esse o escudo da fé. E para terminar, meus irmãos, glórias a Deus, a armadura de Deus nada mais é, revestivos da armadura de Deus nada mais é do que nós vestimos, sabe do que? De Cristo. Tomar posse de tudo aquilo que Cristo fez por nós no Calvário. É isso. A armadura de Deus é isso, é se revestir de Cristo, porque Cristo é o que nos justifica. Cristo, glórias a Deus, é a verdade. A fé em Cristo é que nós herdamos e ganharemos a vida eterna. A armadura de Deus nada mais é do que Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Esteja em Cristo, e através de Cristo e em Cristo nós venceremos o inimigo de nossas almas. E lembre-se que Jesus é o valente, o mais valente do que o valente. Já entrou na casa do valente e o já despojou de sua armadura. E em Cristo não há nada, não há ninguém que possa intentar alguma acusação contra mim e contra você, pois é Cristo que te justifica. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Põe-se em pé, glórias a Deus. A hora já foi. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Sai com essa palavra, revista de toda a armadura de Deus. E como? Como é que nós devemos revestir toda a armadura de Deus? Versículo 18. Com toda a oração, ore todos os dias.
Todos os dias ore, todos os dias medite um pouco na palavra do Senhor, que é assim que nós somos revestidos da armadura, de toda a armadura de Deus, de fé, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, calçando o evangelho na preparação, aleluia, do evangelho da paz, glórias a Deus, abrasando sempre o escudo da fé. Ore a Deus, ore ao Senhor, leia a palavra, ouve a palavra, exercita a vossa fé em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Você pode, porque Cristo te fortalece para tal. Amém? Todos aqui são crentes, não é verdade? Todos aqui já estão em Cristo. Quem está em Cristo Jesus? Hã? Todos estão em Cristo? Amém. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Olha, exceto os que provas virão, diz o texto, investidas ciladas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todos estão em Cristo, revestidos dessa armadura? Digam amém. Amém. Podemos fazer a oração da fé? Alguém para Cristo? Não há ninguém para Cristo? Alguém? Não? Põe-se em pé então, por favor. Vamos encerrar esse culto, 10 para as 9. Glórias a Deus. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor dê a cada um de vós uma excelente semana. Glórias a Deus, vos enche de ousadia para estar e permanecer firmes à presença do Senhor. Na próxima semana está o nosso irmão Fernando Júnior encerrando essa pequena série, glórias a Deus, da armadura de Deus, falando a respeito do capacete da salvação e a espada do Espírito. E Paulo já fala o que é a espada do Espírito aqui, que é a palavra de Deus, amém? Então ele vai nos conduzir nessa mensagem mais profundamente. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos orar? A oração da fé. E no nome de Jesus, Senhor, nos colocamos em Tua presença uma vez mais essa noite. Te dou graça, Senhor Deus, pela Sua graça sobre nós, pela Sua graça manifesta em nós e através de nós, meu Pai, pela Tua santa palavra. Essa oração denominada fé, Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer esse irmão se ver justificado agora, Senhor. Aleluia, em nossa justiça que está no céu em Cristo Jesus. Aquele que entrou aqui, meu Pai, sendo acusado, meu Deus, por sua fraqueza, pelo seu pecado. O Senhor é o Deus que nos fortalece, o Senhor é Deus que nos justifica. Cinge a cada um de toda a tua armadura aqui da verdade, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha fortalecer a cada um no teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, curar os nossos enfermos aqui presentes. Se houver alguém enfermo aqui, que o Senhor cura, curas divinas venham acontecer, milagres venham ocorrer para a glória de Deus, Pai. Abençoa a semana de cada um de aqui presente, a semana de cada um daquele que nos assistiu, que nos ouviu, Pai. Que o Senhor, meu, é abrasar, ó Deus, que o nosso coração venha queimar por Ti, Pai, que o nosso coração venha arder por Ti, Jesus, para a glória de Deus o Pai. Faça os nossos corações arder por Ti, Senhor, faça os nossos corações inflamar por Ti, Pai, em no nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai, em no nome de Jesus, amém, meus irmãos, e glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Ser exaltado, Cristo, ser exaltado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as nossas consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós, hoje e sempre. Digam todos amém. Despedimos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vão em paz e que o Senhor vos abençoe.